Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos aos bastidores do 13º episódio da terceira temporada do Nova Era. A gente viu na quinta-feira passada, 8 horas da noite, que infelizmente o Jefferson acabou sendo eliminado e chegamos no top 6. Breno, Douglas, Matheus, Matt, Renison e Sarah continuam na disputa pelo título de grande campeão ou campeã dessa terceira temporada do Nova Era. E agora a gente vai ver o que aconteceu depois da eliminação da Dani até a eliminação do Jefferson. Tudo o que aconteceu dentro desse período. A gente tá vendo aqui na tela, logo após a eliminação da Dani, inclusive essa parte que eu vou voltar aqui, a gente já viu lá no final do episódio de bastidor de quarta-feira da semana passada, mas a gente vai rever porque isso vai dar pra gente um desenvolvimento e uma narrativa para que as coisas vão acontecendo. Então por isso que eu vou voltar aqui, tá? Vamos começar aqui com um trecho do Matt, ele falando: eu acho que o Jefferson ou o Douglas tombam o Matheus. Então, na mentalidade dele, ele acredita que ou o Jefferson ou o Douglas podem tombar o Matheus, ou seja, talvez tanto Jefferson quanto Douglas tenham uma pontuação na distribuição dos emojis maior e suficiente para tirar o Matheus. Mas a gente sabe que nessa altura do campeonato, quem realmente talvez conseguiria tirar o Matheus seria a Sarah ou o próprio Renison, né? Aí o Breno falou, mas a hora dele tá chegando, no caso, a do Matheus. Jefferson mandou uma mensagem pro Douglas, porque o Douglas deu parabéns pro Jefferson ter permanecido. Lembrando que o Jefferson que enfrentou a Dani na última órbita, na órbita do episódio 12, e a Dani foi eliminada. Aí o Jefferson agradeceu, falou obrigado, meu cheiro, PS, adorei os stories. O que será que rolou nesses stories, hein? Aí o Renison falou, ai que ódio, ela já saiu, porque o Renison apareceu depois que a Dani já tinha sido removida. Na verdade, já nem foi removida, ela saiu. Aí o Renison deu parabéns pro Jefferson. O Jefferson respondeu pro Matt, não dá palco não, amigo. Porque ele tá dizendo que não era pro Matt dar palco pro Matheus. Aí o Breno falou, eu acredito que a final seja Renison versus Matt versus Jefferson versus Douglas. Então ele acredita que ele, Sarah e o próprio Matheus seriam eliminados. Aí o Matt falou, né, que ele acredita que o Jefferson e o Douglas tombam o Matheus, e o Matheus falou, vamos eu e você pra ver. Aí o Breno falou que ele acredita que a final é entre Renison, Matt, Jefferson e Douglas, ou Renison, Matt, Jefferson e Sarah. O Douglas chamou o Jefferson de safado, que ele falou que adorou os stories, e o Matheus, né, perguntou chamou o Matt pro combate, falou, vamos eu e você. Aí o Matheus respondeu o Breno, Renison ganhando com folga, os outros três fracos. O Jefferson respondeu o Breno, porque o Breno perguntou pro Matheus, quantas vezes você viu o Jefferson não fazendo algo ou deixando de entregar algo? Aí o Jefferson respondeu, pois é, e se você observar na tabela, 50% das semanas ele deixou de entregar algo. Aí o Douglas respondeu o Breno, jurou. Aí o Renison falou, começou o Breno com drama, porque todas as possibilidades que o Breno imagina de uma final, o Breno ele não se colocou em nenhuma. Aí o Renison riu do que o Matheus falou e falou, eu tô assim de folga e dos outros fracos. Na final zera tudo e todos têm chance. E eu mofo em finais. E o Breno riu e falou, é verdade. Aí o Breno respondeu Jefferson, então, porque ele concordou que o Matheus, além de não ir muito bem nas provas, ele não entrega metade dos vídeos. Aí o Douglas respondeu o Matt, porque o Matt, né, tinha falado que ele acredita que Jefferson e Douglas derrubam o Matheus, eliminam o Matheus. E o Douglas falou, por incrível que pareça, eu também tô sentindo isso. Aí o Renison respondeu o Breno, amor, tu já tá em segundo. O Jefferson respondeu o Breno, é sobre. Aí o Matt, ele respondeu pro Matheus, que o Matheus chamou ele pro embate e falou, vamos eu e você pra ver. E aqui, o que o Matt fala é uma coisa que me pega muito, mas vamos lá. O Matt respondeu ele dizendo, eu não, sorte não tem mérito. Se fosse prova ou votação, eu ia super de boa, porque sei que se eu ganhasse, seria por mérito meu, e que se eu saísse, seria por mérito seu. Agora, sorte passo. E aí a gente volta para a mesma pergunta. Por que que aceitou entrar num reality que tu recebeu as regras desde o começo, que tu sabia que a dinâmica e a eliminação seriam através de sorte? Por que tu aceitou participar se o teu discurso é que mérito, sorte não tem mérito? Não faz sentido nenhum para mim.
Não faz sentido. É a mesma coisa você falar que é intolerante à lactose e eu ver você tomando leite. Sabe, não faz sentido. Tem coisas que realmente não batem. Se você aceita participar de algo, porque a escolha foi tua, você teve o livre arbítrio de decidir se você entrava ou não, porque você recebeu as regras antes de entrar no grupo. Eles receberam as regras antes mesmo de entrarem, todos receberam a regra, até aqueles que não foram selecionados. Todos receberam. Porque pra mim, gente, a dinâmica, ela é algo que move o reality. Não faz sentido eu esconder a dinâmica dessas pessoas, porque é importante que essas pessoas estejam muito cientes, muito conscientes de tudo que vai acontecer, para que elas entrem, porque o que eu menos quero dentro de um jogo é desistência. E logo depois receberam uma mensagem: agora é o momento de vocês desistirem. Se vocês não concordarem com a dinâmica, não gostarem, agora é o momento de decidir. Porque esse é sempre o momento que eu mando as regras, por quê? Porque a gente já tá chegando na seleção, porque a gente tem várias etapas de seleção até chegar de fato nos selecionados. Tá? Então a gente vai diminuindo, a gente vai funilando a quantidade de pessoas que se inscreveram até a gente chegar no número de 18 participantes que essa temporada teve. Então, se eu não me engano, tinha 30 pessoas ainda na seleção quando todo mundo recebeu as regras. Aí, claro, obviamente, um, dois, três, vou falar, bah, desculpa, mas eu não gostei muito da dinâmica, que é normal. A gente tem que normalizar muita coisa nessa vida e a gente não gostar é a coisa mais normal do mundo. Você fala, poxa, não gostei, a dinâmica não é interessante pra mim, eu não gosto de sorte, porque pra mim sorte não tem mérito nenhum, então não faz sentido, dentro da minha coerência como ser humano, como pessoa, eu falar que sorte não tem mérito nenhum e eu aceitar me submeter a algo que pra mim não faz sentido participar, que vai totalmente contra aquilo que eu acredito, porque não faz sentido eu criticar algo e eu aceitar participar de algo que eu tô criticando. Então, não quero, mas muito obrigado. Se na quarta temporada ou qualquer outro reality que tu for fazer, por favor, me avisa para mim poder me inscrever também. E é isso. E beleza. Sabe? Agora fica muito incoerente você falar isso agora, nessa altura do campeonato, quase batendo na porta da grande final, sendo que você aceitou estar aqui sabendo como as coisas são. E são essas coisas que me fazem ficar muito chateado. Parece que ele descobriu agora no top 6 que é a sorte que elimina. É que agora o jogo tá funilando. Agora tá tendo provas de sorte que tá incomodando ele. E o Matheus, que é a pessoa que incomoda ele, tá ficando no jogo. E isso tá irritando ele. Sabe? E o Matt, ele é assim, o Matt ele é muito de boa, ele é muito tranquilão, ele é um cara muito de boa, assim, é o que menos reclama, e ele segue o jogo num fluxo muito bom. Mas quando a coisa começa a incomodar ele, quando a coisa não tá acontecendo, não do jeito que ele quer, mas quando ele tá vendo que as coisas estão acontecendo de uma forma, ele começa a ficar irritado com aquilo, porque ele começa a perceber que ele não tem pra onde ir. Então a única coisa que ele tem pra fazer é falar. E ele fala, e como ele mesmo falou nos bastidores da semana passada, ele fala o que ele pensa. E ele não tá nem aí a forma que vai atingir o outro. Ele só joga, porque ele tá irritado e ele quer falar, sabe? E a gente percebe que existe uma grande mudança do Matt dos primeiros episódios e do Matt quando o negócio começou a incomodar ele. Ele muda muito. Ele muda muito. E uma coisa que nos bastidores da semana passada que ele ficou muito brabo, que ele falou que lá na primeira temporada eu falei que ele tava insuportável, e de fato ele tava, mas eu não falei pra ninguém, eu falei no privado dele. E de fato naquela época ele tava muito insuportável. Por quê? Porque ele tava com uma situação muito foda interna, particular da vida dele, e aquilo estava incomodando muito ele no particular, e ele entrou no reality para poder se distrair e tudo mais. Só que algumas atitudes no reality também começaram a incomodar ele, aí ele explodiu. Daí eu falei para ele, mano, você tá insuportável porque você não é esse match. Você não é esse match que eu tô vendo aqui na primeira temporada. E de fato não era. Então eu também não menti, mas eu também não expus pra ninguém. Eu falei no privado dele. E aqui a gente percebe que ele também tá começando a ficar muito insuportável. Porque essa coisa de você ficar falando e tal. Ah, mas eu não posso falar o que eu penso? Óbvio que você pode falar o que você pensa. Desde que você seja muito coerente com aquilo que você
tá seguindo na sua vida, sabe? Não faz muito sentido você começar a reclamar de algo que lá no começo você aceitou participar. Então, assim, eu acho que o importante, acima de tudo, é a gente se conhecer. É a gente se conhecer a ponto de falar assim: olha, eu posso até ficar de boa agora, mas eu sei que em algum momento isso vai me irritar. Então, eu não vou me submeter a isso, porque eu não quero me submeter, porque eu vou me estressar, eu vou me irritar, eu vou me incomodar. Então, desculpa, mas eu não quero fazer parte disso, não. Eu acho muito melhor do que depois você começar a falar esse tipo de coisa, sabe? Se pra você a sorte não tem mérito, ok, beleza. Então, não se submeta a participar de coisas que têm sorte, porque se pra você não tem mérito, o que você tá fazendo num reality que é a sorte que elimina? Enfim, vamos continuar. Aí o Breno falou: eu apostaria no match na final. Aí o Renison respondeu: acredito que tenha sido pro Breno, né? Pare de show. Aí o Matheus respondeu: o Renison. Mesmo assim, ganha fácil. Jefferson é ruim. Douglas só é bom em prova de emoji. Sarah é ruim. Match ruim. Aí o Jefferson respondeu: Matheus, tá se doendo, baby? Aí o Henderson respondeu: Breno, ainda bem que tu tá de prova, kkk. Aí o Breno respondeu: Henderson, tu viu? Aí o Jefferson respondeu o Matt, ouvi um amém? Aí o Renison respondeu o Matheus, só tu que é bom, né? Aí o Jefferson respondeu o Renison, obrigado, Ren. Aí o Matheus respondeu o Renison, kkk, eu sou um mediano. Aí o Renison respondeu o Breno, parabéns, amigo. Aí o Jefferson respondeu o Breno, jurou. Aí agora o Breno respondeu o Renison, vamos ouvir. Pois é, o Renison é um ótimo participante. Quando ele entra no game, ele é sensacional, assim, em todo o decorrer do programa. Mas quando chega na final, ele perde. Aí o Renison respondeu alguém. Acredito que tenha sido o Breno. Você arrasa. Eu perdi 2 finais do COS seguidas. Aí o Matt respondeu o Douglas. Eu acho que tu tá em primeiro. Você é muito sortudo. Só não tem sorte no bingo. Ô, meu pai. Aí agora o Breno mandou outro áudio. Vamos ouvir. Eu arraso o quê, mano? Tá louco? Aí o Henderson falou: perdi recentemente o do Castle, o Star Duel, terceiro e fui um fracasso nas provas. Aí o Jefferson respondeu o Douglas, que o Douglas chamou o Jefferson de safado. Falou: poxa, nem sou. Só gostei dos stories e nem falei do último. Teu cabelo grande tá muito lindinho. Aí o Douglas riu do que o Matt falou e falou sim. Aí o Matt respondeu o Breno, que o Breno falou que apostaria o Matt na final. E o Matt: pior que finais eu sou bom mesmo, mas mesmo assim vocês são mais fortes. Ah, tá, entendi. É pior que em finais eu sou bom mesmo, mas mesmo assim vocês são mais fortes. Não acho que ganho, não. Aí o Breno: eu arriscaria que quem está em primeiro é o Jefferson. Aí o Matheus respondeu o Henderson. Aí o Jefferson respondeu o Matheus: prefiro perder pra ele do que pra você. Aí o Breno respondeu o Matt: eu sou eliminado, amigo. Aí o Henderson respondeu o Matheus: jurou. E o Breno no top 5. Aí o Henderson falou assim: fora que as provas aqui é uma pegada diferente. Aí o Matt falou assim: mediano em último lugar com 400 pontos a menos dos ruins. Aí eu respondi o Matt na hora. Eu falei: então por que tu aceitou estar aqui, amigo? É isso que eu não entendo, cara. Aceitou pra desmerecer? Por quê? Eu não entendo real. Seria bem melhor não ter aceito, então. Aí o Matheus respondeu o Matt: por falta de entregar vídeo e não desempenho em prova. Aí o Matheus respondeu pra mim: Pisa. Porque eu questionei o médico por ele ter aceitado, né? Aí o Breno falou: kkk, gente, eu fico em choque. Aí o Jefferson respondeu: Matheus, pelo menos o que me é pedido eu entrego sempre. Sou responsável pelos afazeres. Aí o Matt me respondeu: mas eu menti em quê? Sempre existiu sorte em reality. E todo mundo sabe que não tem mérito, é apenas sorte. Não tem nada de errado nisso. É por isso que eu fujo da órbita. Eu acho que você não mentiu em nada. Você tem o direito de achar o que você quiser. Mas a partir do momento que você automaticamente não concorda, você não tem que participar de algo que você não concorda. Não faz muito sentido nisso. Falou, né? Não tem nada de errado nisso e é por isso que eu fujo da órbita. O Breno concordou, é por isso que ele foge da órbita. E ele falou: qual a chance de eu voltar de uma órbita de sorte? Você tem 50% de chance de voltar. Se você está enfrentando agora que as órbitas são duplas, você tem 50% de chance. Da mesma forma que se fosse um reality, a eliminação de votação do público, você teria 50% de chance de voltar. Se fosse uma votação de eliminação de Survivor, você teria 50% de chance de voltar. Se fosse de votação
de voto único, você teria 50% de chance de voltar. Tudo é 50% de chance de voltar, independentemente da dinâmica. Aí o Matheus questionou ele, e resposta por Cal é mérito? Aí o Jefferson respondeu o Breno, o rei da matemática aí. Aí o Breno respondeu o Jefferson rindo e falou, mas eu acho mesmo. A Sara respondeu o Matheus agradecendo, porque o Matheus falou que a Sara é ruim em prova. Aí o Matheus respondeu o Jefferson, o teu problema é que tu se acha muito mais do que tu é. Aí o Breno falou, eu acho mesmo que Jefferson ou Matt tá em primeiro. Aí o Matt respondeu o Matheus, me responda você. Tu que estava pegando resposta do Renison nas provas. Aí o Jefferson respondeu o Breno. Tomara que pelo menos eu, em quarto eu fico. Aí o Matheus respondeu o Matt. Respostas erradas ainda. Ainda bem que algumas eu sabia. Aí o Breno... Mas aqui, nesse caso, não é defendendo o Matheus. Mas aqui fazia sentido o Renison ajudar ele, porque era uma prova em equipe. Aí o Breno respondeu o Jefferson fica, dizendo que o Jefferson fica pelo menos em quarto lugar. Aí o Matheus respondeu o Breno, dizendo que quem tá em primeiro é o Douglas. Aí o Breno respondeu ele, não acho. Aí o Jefferson respondeu o Matheus. Como eu disse pro Breno lá na primeira semana, eu sou o rei do tabuleiro da Deep Web, baby. Tenho que me achar. Aí o Matt respondeu o Matheus, vamos ouvir. Me falaram que você estava reclamando de algumas respostas que você estava falando que estavam erradas. E olha que nem foi o Anderson, foi outra pessoa. Mas enfim, eu não estava na calma, então não posso falar nada. Aí o Renilson respondeu o Matheus, quem vê assim pensa que eu só prejudiquei a equipe. Aí o Matt falou, o público do YouTube já sabe quem tá na final, né? Já que eles vão ver os pontos de sorte. Não, ainda não, né? Não tem como saber ainda 100%. Aí o Matheus respondeu o Matt, foi a Sara, óbvio. Aí o Matt falou sim, e o Matt, e acredito que não vai mais mudar não. E o Henderson pro Matheus, eu errei mesmo, as que acertei ele sabia. Aí o Matheus falou a maior fofoqueira, e o Henderson, e ele não tava na cal não. Aliás, quase não fez a prova aquele dia. Eita, então na verdade, quem falou pro Matt mentiu, né? Porque... O Renison tá dizendo que o Matheus nem na cal tava. Vamos ver o que o Matheus falou. Também não foi ela. Até porque são pessoas que brigam com você, então não teria motivo nenhum de esconder que tal pessoa falou. Essa é uma pessoa que é tua amiga e conversa contigo, então eu não vou explanar a pessoa. Aí agora a gente vai fazer, acredito que a prova, né? Provinha do Horus. Aí o Breno falou, grande chance de ir Jefferson e Matheus para a próxima órbita. Aí o Breno falou, aí veremos se Matheus vai resistir. KKKK. Aí o Matheus falou, vou sair injustiçado. Ai, coitado do Matheus. Aí o Matheus me racha a cara, né? O Renison respondeu, Matheus, amado, se eu te sabotasse, eu iria me sabotar. Qual a lógica disso? Claro, se era uma prova em equipe, né? Aí o Breno agora respondeu o Matheus, vamos ouvir. Realmente você vai sair muito injustiçado, porque você já era pra ter saído faz tempo, que tá no último lugar desde a primeira semana, era pra ter saído mesmo. Aí o Matheus respondeu, Breno, tu tem ódio de mim sem motivos. E o Breno riu e falou, onde eu tenho ódio de você, louco? Esse menino é louco. Aí a Sara respondeu, Matheus, e lá vem ele colocando meu nome novamente. Porque ele falou que tinha sido a Sara que tinha falado dele, né? E o Matheus respondeu pro Breno, e tu já disse uma vez e agora quer me pintar de louco. Vamos ouvir agora o que o Matt falou pro Matheus. Ele respondeu o Matheus na parte que o Matheus falou que ia sair injustiçado. Vai mesmo, né, amigo? Porque passar toda essa vergonha e não chegar nem perto da final. Ai, que vergonha alheia, desculpa. Aí o Matheus respondeu o match. Top 7 numa final de 4, não é nem perto da final? Perguntou ele. Aí o Breno respondeu o Matheus. Gente, kkk. Aí o Douglas respondeu o Matheus. Me solta. Aí o Renison, sorte que viu. Aí o Matheus chamou a Sara, dizendo que a Sara era a maior fofoqueira. Aí a Sara falou, não me chamo Matheus. Aí o Matheus respondeu pra Sara, te amo. Aí o Douglas respondeu o Renison. Eu ria quando as da Dani estavam erradas. Aí o Renison mandou o Douglas parar. Aí o Breno falou, gente, eu fico passado com o Matheus. Aí o Matt falou, perto é top 5. Aí o Breno falou, sério mesmo. Aí o Renison, meu Deus, parece que errei todas, mas não foi bem assim. Aí o Breno falou que o Matheus que tem problemas psicológicos. Aí ele falou, só pode ser. Aí a Sara falou, ai, me esquece, por favor, que eu nem lembro que tu existe. Aí o Breno falou, às vezes fico passado, às vezes fico com pena dele, porque, meu Deus. Aí o Douglas respondeu o Breno, e se eu não for bem, vou logo em seguida. Aí o Breno falou, sim. Aí o Matheus falou, isso é preconceito. Aí o Breno riu e falou, preconceito, gente, a decadência é cada vez pior. Aí o Henderson, meu medo de prova chegou. O Breno respondeu, Douglas, deixa-me. Aí o Matt falou, o Matheus só se faz de doido mesmo. Por isso que eu fico com vergonha alheia. Aí o Matt falou, ai, flopei nessa.
Aí o Matheus falou, aí toda vez mesmo drama e depois ganham. Vão criar vergonha nessa cara, vocês dois. Aí vamos ver o que o Matt falou. Não, às vezes eu faço um drama mesmo, mas o problema é que eu sou péssimo em palavras embaralhadas. Aí o Matheus falou, se isso fosse um BBB de verdade, com esses participantes e público votando, Sara e Breno sairiam com rejeição. Eu ganharia. Engraçado que o Matheus falou tanto do ego do Jefferson, mas o Matheus também tem um ego enorme, né? Meu Deus. Aí o Breno falou: será? Me diz o porquê que eu iria sair com rejeição, me conte. Aí o Matheus falou: porque o público ia te odiar. E o Breno: por que? Me conte mais. Aí o Matheus. Deixa eu ver o que o Jefferson falou aqui, gente. Bom, mas como aqui não é BBB real, nem um reality virtual nos moldes de um BBB real, não é assim, né, baby? Dó, ré, mi, fá, sol, lamento. Aí o Matheus falou, desculpa, mas eu ri nessa, gente. Ele falou, eu tô falando com a mula, não com seus carrapatos. Ai, imitando o Chaves. Aqui o Breno respondeu o Matheus. O Matheus respondeu o Breno. Porque tu acha normal tu chegar numa pessoa e falar assim, ó, eu odeio tu, sendo que tu nem conhece a pessoa. Isso aqui é um jogo e tu fala que odeia as pessoas. Tipo, eu tenho meus desafetos aqui, mas eu não falo que odeio as pessoas. Aí o Jefferson respondeu ele, coitado. Aí o Breno riu e falou, se eu sou mula, tu é exatamente o que, meu anjo? Aí o Matheus falou, uma águia. Sabe o que é engraçado, gente? Porque isso aqui parece uma briga de segunda série, sabe? Primeiro que quem seria odiado provavelmente seria o Matheus, porque ele que jogou o lance do quarteto, sendo que não existia quarteto. Então, se o público fosse um bebê de verdade, o povo estaria assistindo, teria visto que não tinha um quarteto em si formado. Então, o Matheus estaria comprando uma briga totalmente errada. Então, obviamente, ele seria odiado. Aí o Matheus respondeu, Matt, o público iria me amar e vocês seriam odiados. E a Sara falou, blá, 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 blá. Aí o Breno respondeu, Matt, então. Aí a Sara falou, se sentindo a Juliette. Eu só lembro daquele dia dele falando da Sara. Ai, amor, meu Deus. Aí o Matt respondeu ele. Eu não duvido muito. O público que vota pra Emily Araújo, que vota pra César, que vota pra Paula Sperling, que vota pra Arthur. Eu não duvido que você ganharia, não. Agora a gente vai ouvir o Breno. O Matheus, agora eu vou falar real. O Matheus, se fosse pro bebê, eu não acredito que ele, assim, sairia com 90% de rejeição. Mas eu acredito que mais de 70 ele sairia. 70, 80, por aí. Aí o Breno respondeu a Sara, como sempre. Aí o Jefferson mandou áudio. O áudio, o áudio que eu fui pesquisar a palavra odeio aqui na conversa e só tem odeio com relacionado a macho e putaria, meu pai. Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar. Misericórdia. Aí o Matheus respondeu a Sara, eu sou o prior. Aí a Sara falou, realmente você é o pior. Aí o Matheus, você me amava no BBB do Prize. Aí a Sara respondeu ele, gostava de você mesmo, mas não imaginava que você era assim. Conheci você aqui. Aí o Matheus respondeu ao Matt, karma. Porque o Matt falou, ódio que me mandaram mensagem bem na hora de colocar pra responder no PV. Aí o Matheus falou, karma. Aí o Henderson, ai, nem uso barra, aparece na barra. Aí o Matheus respondeu a Sara dizendo, você deixou de gostar sem motivos. E a Sara falou, eu já votei pra você ficar, quando você chorava que ia sair. Aí o Henderson falou, essa prova tem muitos pontos, eu sou ruim, vou com Deus. Aí o Matheus falou, outro que reclama e ganha. Aí o Matheus respondeu a Sara, eu votei em você também pra ficar. Bom, aí aqui eu mandei o resultado da prova, a gente viu que o Breno ficou em primeiro, Henderson em segundo, Matheus em terceiro, Douglas em quarto, Matheus em quinto, Jefferson em sexto e Sara em sétimo lugar. Isso aqui tá sem os pontos extras, isso aqui só os pontos da classificação mesmo. O Matheus logo acima tinha falado o seguinte, o dia que eu sair, no caso ser eliminado do jogo, vocês vão estourar uma champanhe. Vamos ver o que o Jefferson respondeu. Não gastaria meu dinheiro com uma coisa tão cara só por causa de você, não, querido. Aí o Breno falou, passado, o Douglas, uhul. E o Henderson falou, morrendo que ainda peguei segundo. Aí o Matheus falou, eu sou menos burro que Sara e Jefferson mesmo. E o Douglas falou, pena que não vai ter Pix do Henderson, que o Henderson prometeu que se ele ficasse em primeiro, se ele ganhasse a prova, ele ia dar Pix pra todo mundo. Aí o Matheus respondeu pro Matt, você foi minha maior decepção aqui no jogo. Aí o Matt falou, morro.
Aí o Renison falou, gente, eu botei aqui ordem dos pontos extras e foi isso que desempatou entre Jefferson e Matheus, a quantidade de pontos extras. Aí agora o Matt respondeu ao Matheus, que o Matheus falou, você foi minha maior decepção aqui no jogo. Decepção com o que, amigo? Eu não te conhecia antes de entrar aqui no jogo. Nunca fui teu amigo. Decepção do quê? Eu não tô entendendo. Aí a Sarah respondeu o Matheus, blá blá blá. Aí o Breno, muitos pontos essa vadia fez. E o Renison, isso porque ele é fraco, né, Matheus? Aí o Matheus respondeu ele, aplicativo, amor. Dizendo que o Breno usou aplicativo de desembaralhar palavras para ser mais rápido. Aí a Sarah respondeu ele e continua em último lugar. Aí o Matheus falou, estratégia é minha. Aí o Renison perguntou para ele, o mesmo que tu usou? Aí o Matheus, nem sei qual se usa. E o Renison falou, mas você foi o único a falar de aplicativo aqui. Aí o Matheus respondeu, meu filho, eu jogava Fast e todo mundo sabe que tem aplicativo para palavras embaralhadas. Aí o Renison, ai, mas tu disse que não sabe. Aí primeiro vamos ver o que o Matt respondeu ele, porque o Matheus falou que ele achava que o Matt era legal. Vamos ver o que o Matt respondeu para ele. Eu sou legal com quem é legal comigo. O problema é que você veio querendo me atacar sem nunca ter conversado comigo. Aí você quer me atacar e depois quer que eu seja legal com você. É incoerente. Aí aqui é o Matheus respondendo o Renison, porque o Renison falou que o Matheus não conhecia aplicativo. Eu sei que tem o aplicativo, mas eu não sei o nome do aplicativo, entendeu? Aí agora o Matheus respondeu o Matt, vamos ouvir. E logo na sequência, o Breno mandou um áudio também, vamos ouvir também. O teu problema é que tu pegou um ranço por mim e eu até hoje não sei o motivo. Estou emanando todas as minhas energias positivas pro Jefferson ganhar essa hora. Aí ele respondeu, o Matheus respondeu o Breno, ele vai ganhar. Eu vou ser o próximo eliminado. Aí o Breno respondeu ele, Deus te escute, anjo. E agora o Matt respondeu ao Matheus, vamos ouvir. O Arthur que começou com o lance de quarteto. Aí teve aquela treta da Sarah, que eu defendi a minha amiga. Aí pronto. E eu não peguei ranço. Como eu falei, se me chamar no privado, a gente vai conversar super de boa. Aquele dia nós conversamos super de boa no fim de semana. Só que eu gosto de tretar, eu gosto de mandar indireta. Da mesma forma que você adora, que eu sei que você adora, que você faz esse de doido aqui porque você gosta dessas coisas. Eu só continuo com o show, entendeu? E é isso. Mas eu sou super de boa. Aí o Matheus respondeu ele, eu acho que você me pré-julga mais, porque eu sou legal. Bom, meu povo, a gente vai encerrando a primeira parte dos bastidores aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo a vocês amanhã, quarta-feira, 8 horas da noite, com a parte número 2 dos bastidores. Beijo e até!